Do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um assunto, gente, que é fantástico. Vamos falar um pouquinho de regionalização. Já pensou, gente, se o mundo, o nosso planeta Terra, que vocês veem aí, ó, se não existisse países, continentes, se o mundo fosse um só? Imagina se existisse apenas um governante para o mundo todo. Talvez um rei, talvez um presidente para o mundo todo. Seria difícil, né, gente? Seria difícil governar, hein? Se é difícil um prefeito governar, imagina uma pessoa para o mundo todo. Esse, gente, é um dos fatores, né, que existe o que a gente chama de regionalizar, dividir o mundo, tá bom? Para melhor governar. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Gente, primeiro vamos entender o que é regionalizar. Já comentei, é dividir o espaço, é dividir em cidades, estado, país, continente, regiões, como aqui no Brasil, né? Nós dividimos em regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, são 5. E aí essas regiões são divididas em estados, no caso nordeste o Ceará, né? E aí vai outros. Esses estados são divididos em cidades, como Itarema. Então isso é que é regionalizar, tá bom? Para que dividir? Para estudar melhor, né, o espaço, para entender, gente, como ele funciona, como administrar bem. Essa é a função da regionalização. Gente, existem 4 tipos principais de regionalizar, ou de dividir o mundo. São essas 4 aí, ó. Por blocos geopolíticos, grau de desenvolvimento, renda, por blocos econômicos. Calma, não se preocupe, porque nós vamos estudar devagarzinho, um por vez. Hoje nós vamos começar considerando essa primeiro, tá? Que é a regionalização, a divisão do mundo por blocos geopolíticos, que foi uma divisão da famosa Guerra Fria. Vamos entender o que foi isso então? Vamos lá. Gente, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi lá em 1945, 2 países ficaram super poderosos. É como se fosse aí na Marvel, né? O Super-Homem e o Batman. Só existiam esses 2 países potentes, o resto não interessa. Capitão América, enfim, é só brincadeira pra gente entender, tá certo? Só 2 países, gente, eram as maiores potências que mandavam no mundo, que eram os Estados Unidos da América e a União Soviética, que hoje, gente, é principalmente a Rússia, tá certo? Esses 2 países mandavam no resto do mundo, só que tinha um problema. Depois da Segunda Guerra Mundial, esses 2 países, ó, criaram inimizade. É igual você quando fica de mal com seu amigo, né? Eles ficaram de mal porque eles tinham ideias totalmente diferentes. Estados Unidos era capitalista e a União Soviética, que é a Rússia, era socialista. Vamos entender um pouquinho o que é isso? Por exemplo, os Estados Unidos era capitalista. O que é que quer dizer isso? Eles prezam até hoje um sistema econômico, gente, que preza somente o dinheiro, ó, que preza só a propriedade privada, certo? Geralmente em países capitalistas, inclusive o Brasil, nós temos as empresas privadas, né? Que é a empresa de uma pessoa só, que é o dono. Então no capitalismo se visa principalmente só o lucro. Tem o patrão e o empregado. Já no socialismo, que é a ideia pregada, né, o sistema pela União Soviética, pela Rússia até hoje, certo, gente? É um governo que não existe propriedade privada. Por exemplo, não existe escola particular, não existe banco particular, tudo pertence ao Estado. A ideia, pelo menos no papel, que na prática não funciona, é que não tem desigualdade social nenhuma. Todo mundo vive de maneira igual. Então não tem rico nem pobre. Seria bom se funcionasse, gente, mas não funciona, tá bom? Mas essa é a ideia, tá bom? Então 2 países, olha, com mentalidades, ideias tão diferentes, só podia haver mesmo disputa. Tá vendo aí, ó?
Estados Unidos, representado pelas águias, né? Pela águia aí, ó, pelas águias, né? Querendo puxar o mundo para um lado, e a Rússia querendo puxar a União Soviética para o outro lado. Não tem como dar certo um negócio desse. Um preza o dinheiro, o outro, pelo menos no papel, preza a igualdade. Aí tinha que haver disputa mesmo, briga, né? Infelizmente. Aí, gente, como é que ficou classificado o mundo, dividido o mundo nesse tempo? Que foi de 1945 até 1991. Quando terminou, gente, essa disputa, se é que terminou, né? Ninguém nem sabe. Eu tinha apenas 3 aninhos de idade, né? Foi em 91. Sabe qual é a minha idade? Aí, gente, olha a divisão aí, como ficou a divisão do mundo, ó. Em primeiro mundo. Primeiro mundo são os Estados Unidos da América e os países capitalistas ricos. São esses que você está vendo um rosado mais forte, certo? Foi o primeiro mundo. São países ricos, altamente desenvolvidos. Ficou em segundo mundo, que são os países socialistas, alguns ricos, outros nem tanto, que é a representação aí, ó, do mapa verde. E também o terceiro mundo, que são os países subdesenvolvidos, que é um rosado aí mais fraco, né? Esse terceiro mundo, gente, não apoiava nenhum lado nem o outro. Ficaram em cima do muro, tá certo? Ora, alguns desses países eram capitalistas, ora eram socialistas, mas o terceiro mundo era realmente bem pobre, tá? Subdesenvolvido. Tá bom, gente? Essa foi a regionalização do mundo nos anos da Guerra Fria. Mas, gente, essa é apenas uma das aulas. Nós ainda vamos ver as 3 outras regionalizações. Então, fica aí, faz atividade e boa tarde para todos vocês.